Foi, né? Agora tá gravando. Então, só para a gente relembrar que a maioria das aulas, não só de terça como de quinta, estão sendo bate-papos, né? O que eu acho muito maravilhoso. Mas o autor, ele começou ali falando mais ou menos dos limites da lei, né? Na verdade, começou falando que todas as situações que a gente passa, as causas elas estão dentro da gente, né? E para a gente sempre lembrar disso na relação com o outro, né? Ou com tudo que acontece aqui na nossa vida material, tudo que acontece com a gente, né? Então ele começou falando disso, que a causa está na gente, né? E também falou que dos limites da lei, quando a gente meio que se choca não, quando a gente chega até um certo limite da lei, a lei age, né? Para que a gente possa, então, retornar a refazer esse caminho que a gente escolheu, que a escolha é sempre nossa, né? Fazer meio tortuoso, então, para a gente retornar para o caminho de Deus e do amor, né? Então, aí ele fala de vingança e perdão, porque, como tudo que acontece com a gente, ele deixa bem claro no início que tudo que acontece, a causa primária está na gente. Então, ele começou daí a falar da vingança, mas claro que a gente não deve trazer a vingança ao pé da letra, né? No sentido de, aconteceu alguma coisa e vou me vingar. Também existe isso, porém a gente pode trazer como uma relação que a gente tenha com todas as pessoas que a gente convive, por exemplo, né? Que a gente sempre pode escolher responder na mesma moeda, ou a gente pode escolher o perdão, que no caso é se tornar inocente perante a Deus, né? Porque a nossa percepção ela é muito materialista, e a gente é muito instintivo e reativo, né? Então, quando eu recebo uma resposta, um feedback, um comentário, ou qualquer coisa do tipo que eu não gosto, o meu instinto é sempre revidar, né? E sendo que eu estou recebendo aquilo ali por conta de arquétipos que eu tenho dentro de mim, né? Aquilo ali nada mais são do que respostas que a vida está me dando, para que eu possa olhar para mim e entender por que eu estou recebendo isso. Mas geralmente isso não acontece, né? A gente não olha para a gente mesmo, a gente sai dando patada e passando por cima aí né, de tudo para que as coisas aconteçam da maneira que a gente quer e não da maneira que a vida quer, né? Ou seja, a gente acaba sempre se vingando, né? Não precisa ser uma vingança violenta ou algo desse tipo, né? Mas ele trouxe uma vingança ali no sentido geral, né? E isso também é utilizado a nosso favor, né? Porque daí depois, agora nesse slide que a gente vai entrar, ele começa a falar na última conversa que a gente teve, ele perguntou, né? Tá, mas para que serve o erro, né? E o erro serve justamente para que a gente que nós possamos nos aproximarmos desse perdão que ele vai agora introduzir, né? Para que a gente possa aprender o que é essa lei do perdão. Então, ele fala assim, no último slide, só para relembrar, ele falou que para que serve essa luta, né? E se constitui o erro, porque as leis da vida a permitem? E aí ele responde, serve para aprendermos o modo de não cometer mais erros e percorrermos o caminho da vingança, a fim de aprendermos a lei do perdão. O homem necessita aprender, por isso Deus deixou-o livre. Não se trata, pois, de liberdade desenfreada e louca, mas de liberdade limitada e protegida. Até porque se a gente fosse utilizar a liberdade com o conteúdo mental que a gente tem, com certeza absoluta que a gente utilizaria para se prevalecer, né? A gente pode pensar, não, Tati, mas agora eu não penso mais dessa forma, eu não faria isso, eu não
não me utilizaria do poder para destruir. A gente pode até pensar dessa forma, mas eu acho que não só eu, como todo mundo aqui sentiu ou sente dor, né? E a dor nada mais é do que uma resposta para esse pensamento, né? Caso ele surja, porque a dor é uma correção para que a gente possa olhar para a gente mesmo e possa perceber tudo que a gente está fazendo de contrário ao amor, né? Então, já que a vida conversa com a gente de tantas as formas e a gente resolve ignorar, a dor ela serve para que a gente possa. É como se a gente estivesse tão disperso e tão acelerado que a dor vem para falar a nossa língua, sabe? Ela fala, já que a gente tem essa mania de falar alto, é como se a dor viesse falando alto com a gente também, falando a nossa linguagem, para que a gente pudesse escutar, né? Então, a gente utilizaria essa liberdade de forma desenfreada, sim, por mais que a gente ache que não, né? Serve para aprendermos o modo de não cometer mais erros e percorrermos o caminho da vingança, a fim de aprendermos a lei do perdão. Não se trata, pois, de liberdade desenfreada e louca, mas de liberdade limitada e protegida. Até porque quando a gente for criando consciência, né, quando a gente for expandindo cada vez mais a nossa consciência, eu acho que nem combina, digamos assim, nem condiz é a palavra, né, com utilizar essa liberdade desenfreada e louca que a gente quer. Não liberdade desenfreada e louca para fazer loucuras e tudo mais, mas para continuar na inércia, para continuar não fazendo, na verdade. Eu acho que seria o mais indicado, né? Opa, perdi aqui a tela da Cris. Achei. Não é uma liberdade, assim, quando ele fala de liberdade, é tudo que a gente utiliza para não ser livre, ou seja, tudo que a gente utiliza para se aprisionar cada vez mais. E aí cada um tem as suas mazelas, né? Como a gente pode dizer que até a questão de preguiça, questão, enfim, de astúcia, de raiva e tudo mais, e todos esses aspectos, né? A gente abusaria. Então, é para isso que ele trouxe esse assunto também, né? A gente utilizaria a nossa liberdade para continuar utilizando de tudo isso para viver aqui nesse plano. E a gente, em vez de evoluir, a gente cavaria um buraco ainda maior, a gente se colocaria em posições ainda piores, o que seria ainda mais difícil da gente poder sair, né? Então, por isso é que a dor ela existe. E mais de liberdade limitada e protegida, né? Até que a gente possa, é como se nós fôssemos bebês, então até que a gente possa caminhar com as próprias pernas e unir essa vontade de Deus, até que a nossa vontade seja unida, né? Com a vontade de Deus e não o contrário. Porque o que a gente tenta fazer é meio que burlar essa verdade, né? A gente tem uma vontade, que ela como diz a professora Lucilena, mal educada, né? E a gente quer que a vida se encaixe nessa nossa vontade, né? A gente tenta controlar. E quando o processo ele deve ser justamente o contrário, né? E o perdão é o caminho para que isso possa acontecer, né? Perdão é como se fosse força de atração, né? O perdão, ele é que eu tô lembrando de situações aqui que aconteceram exatamente hoje comigo, assim. Mas o perdão, ele nos une com as pessoas, né? E com a gente mesmo. O perdão, ele é força de união. E a gente se aproximar da gente mesmo, se aproximar das pessoas, nada mais é do que a gente se aproximar de Deus. Então, nada melhor do que a gente perdoar todas as situações assim que elas acontecem, sabe?
não deixar para depois, não deixar a mágoa se acumular, não deixar a raiva crescer, porque a gente vai ter que fazer, a gente vai ter que refazer todo o caminho, não tem jeito, sabe? Essas dores. Então, imagina se a gente conseguisse resolvê-las o mais rápido possível ou assim que elas chegassem, né? Assim que elas chegassem seria o mundo ideal, mas o mais rápido possível, né? Para que a gente possa introduzir isso como um comportamento, para que a gente possa ali enraizando outros tipos de pensamento nessa nossa forma mental que é tão quadrada, né? Tão, tão rigorosa, tão mecânica, né? Para que a gente possa ser cada vez mais livre. Pode passar, Cris. Não ouvi nenhum otati, que é quando o Jorge quer falar. Tá tudo bem, amigo? Quer falar alguma coisa? Não, tá tudo bem. Tá. Em frente aí, você tá arrasando. Hoje tudo está impregnado de erros. O ar saturado de mentiras. O mal que semeamos se transformou em nossa atmosfera. Profundo isso, né, gente? Mas é muito verdade, assim, porque eu fico pensando, se a gente está aqui inserido nesse inconsciente coletivo, né? Se a gente vive aqui em sociedade, a gente está mergulhado nisso, né? E a gente acha que uma pequena mentirinha não vai fazer diferença, ou uma astúcia aqui não vai fazer diferença. Imagina 7 bilhões de pessoas aqui nesse planeta, cada um contando a sua mentirinha por dia. Imagina no que a gente está mergulhado aqui, né? Na energia densa que a gente está mergulhado aqui. Então, se a gente acha que uma mentirinha não vai fazer diferença, mas não, ela faz. Até porque o que eu faço impacta diretamente na vida de todo mundo, né? A gente não consegue ver. Às vezes muita gente consegue sentir, mas ver a gente não consegue. Então, olha a nossa responsabilidade, né? Não só na nossa vida, mas diante do universo como um todo, né? É legal a gente pensar nisso sempre. Eu sei que a gente sempre conversa sobre isso, mas é legal a gente pensar nisso antes de ir aí, acordar aí para o dia a dia, né? E fazer todos os afazeres que a gente tem, sejam eles no trabalho, pessoais, questões de relacionamento, né? Com amigos, com marido, mulher, filhos. E parar para pensar se a gente utiliza ali de tudo isso, porque a gente está contribuindo para o campo desse trabalho, a gente está contribuindo para o campo dessa família, a gente está contribuindo para o campo desses relacionamentos, né? Eu sei que aqui todo mundo já encontrou Jesus, mas não custa a gente lembrar, né? É preciso pôr-se a caminhar lenta e tenazmente pelo áspero caminho da regeneração. O balde, Jorge, não é enquadrado, digamos assim, a religiões, mas ele me lembra muito, as coisas que ele fala lembram muito livros espíritas, né? Que a gente já leu e já estudou. Os resultados do abuso não podem ser corrigidos senão movendo-nos em direção contrária. Até porque se não houvesse isso, a gente continuaria na direção contrária, né? Na prática, o simples caso de duas forças contrárias. Quanto mais perseverarmos no caminho da força e da vingança, tanto mais pioraremos nossas condições, agravando o desequilíbrio, que foi o que a gente já falou até agora, né? A única saída é essa: o caminho do perdão, o caminho do amor. Pode passar, Cris. Somos livres, mas responsáveis. E quando lhe compreendemos o significado, que poder regenerador o sofrimento adquire.
apenas por nossas ações e não também pelas ações alheias. Ou seja, gente, tudo é responsabilidade nossa. Por mais difícil que isso pareça, assim, talvez não o Jorge, né? Mas todo mundo tem conflitos, eu acho, né? Todo mundo passa por conflitos e eu não sei vocês, assim, mas a nossa percepção ainda é muito voltada para o exterior, né? Então a gente acha que o que aconteceu, mas é porque o outro agiu assim, o outro ainda não entende, ele ainda não tem esse conhecimento, mas não, tudo é a gente, né? Tudo está relacionado com a maneira que a gente escuta e recebe, né? E a gente escuta e recebe para revidar. Até quando a gente escuta e recebe ali, querendo não responder e querendo não revidar, a gente não está escutando com amor. Tudo bem, a gente está tentando, né? A gente precisa tentar. A gente precisa se colocar diante das situações de formas diferentes, né? Para poder sair desse tipo de situação que a gente mesmo criou. Mas no fundo ainda, o perdão ele não é verdadeiro, eu acho, pra gente, né? Não no primeiro momento. Ainda não é um comportamento que é internalizado na gente, senão não existiria o conflito. Então a gente acha ali, a gente age tentando pacificar, né? Tentando ser pacificadores, mas no íntimo eu arrisco dizer, não sei vocês, né? Mas eu arrisco dizer que o perdão ele ainda não é inato, né? Ele é algo que é difícil para gente, sendo que a nossa essência é essa, né? Então, olha o quanto de coisa que tem separando a gente do que a gente é. É muito. Era para ser tão simples, e como diz o Jorge, é tão simples e todo mundo faz, mas se nós somos isso e a gente não consegue ser, é porque a gente complica. É porque tem milhares de coisas ali no meio do caminho que a gente dá mais importância. Né? Aí cada um tem que olhar para dentro de si e perceber o que a gente dá mais importância. Né? Se é para uma imagem, se é para ter razão, enfim, cada um precisa olhar para dentro de si e ver o que está separando a gente de conseguir perdoar, né? Porque é o único caminho, como o Balde falou ali, o único caminho é do amor e do perdão. E se a gente não consegue perdoar de imediato, se a gente, né, a gente não consegue amar de imediato, nós mesmos que estamos nos separando da nossa essência, né? Cabe-nos responsabilidade pelo esforço feito, não pelos resultados obtidos. A força máxima consiste... Isso aí eu acho que fui eu que adicionei até, não estava no capítulo. A força máxima consiste em ser inocente, que para quem não assistiu ainda foi uma aula que a gente já deu no curso, no outro curso, né? E que falava justamente como a força é baseada na inocência, mas não uma inocência perante aos olhos dos homens, né? Até porque eu posso usar de astúcia para ser inocente perante aos homens. Mas o que interessa é essa inocência perante a Deus. Por mais que eu tenha errado, sabe? Admitir um erro ou por mais que seja errado perante aos olhos de todo mundo que nos rodeia, mas sempre confiar de que se a gente for inocente perante a Deus, o melhor ele sempre vai acontecer, porque a gente vai estar parando de criar esse emaranhado para a nossa vida, né? A gente vai estar fazendo o sentido inverso. E a gente precisa confiar nisso. A gente só não faz porque a gente não confia, né? A gente acha que sempre vai vir uma punição, a gente acha que sempre vai vir um castigo, a gente sempre se culpa. Então, a gente precisa começar a desembaraçar tudo isso que a gente criou. E o caminho, ele fala aí, que é o do perdão e da inocência perante a Deus. Pode passar, Cris. Espera aí.
O resultado do jogo da força, embora efêmeros, iludem porque são imediatos. Esse jogo não se realiza a longo prazo. Com o andar do tempo, os justos se revelam mais forte e é quem vence por último. Quanto mais a retidão de uma verdade ou de uma instituição lhe houver conquistado, tanto maior a atração exerce sobre homens inescrupulosos que procuram apropriar-se dela em busca de vantagens pessoais, que é isso que a gente falou agora há pouco, né? Porque a gente sempre, às vezes a gente tem medo mesmo, de mostrar quem a gente é ou de admitir as nossas falhas para os outros e para a gente mesmo, né? Muitas vezes para os outros, primeiramente, né? Às vezes até a gente sabe que falha, mas a gente tenta mascarar ali, né? Utilizar máscaras e tudo mais, porque a gente acha que a gente vai ter ali uma vantagem naquele momento onde aconteceu o erro, né? No momento que aconteceu o erro. Mas a gente, isso é típico de comportamento imediatista, né? De uma mente mecânica, de um comportamento que ainda não, de uma mente que ainda não entende que nós somos eternos. Então a gente não acredita numa eternidade, né? A gente acredita que a vida é isso aqui e agora. Por mais que a gente, na teoria, a gente acredite, o que a gente pratica vai contra isso, né? Porque a gente é muito imediatista, a gente não confia em algo a longo prazo. Então, a gente acaba mascarando verdade, adulterando verdade, agindo com força, com astúcia, com mentira, porque a gente acha que a gente vai ter aquele benefício ali naquele momento e se eu passei daquela situação ali, para mim tá tudo certo. Só que a gente continua lançando e lançando impulsos e todos esses impulsos todos os dias e ao longo da vida e chega uma hora que o gasto energético é tão grande que a vida ela cobra para que a gente faça o caminho de volta. Pode passar, Cris. Alguém quer falar alguma coisa? Agora daí o último slide, então, só para a gente encerrar. Evoluindo, o último não tem o outro, né? Mas ali é só uma imagenzinha com uma pergunta. Evoluindo, o homem atravessou na arte de conquistar os bens necessários à vida. A fase representada pelo método da força, em seguida a fase do método da astúcia. Agora, se não quiser com grande desvantagem para si continuar na situação de involuído, deverá entrar na fase representada pelo método da honestidade, que é a gente se mostrar para o mundo e para a vida e para os outros, principalmente, e para a gente mesmo, em primeiro lugar, como a gente é. Porque se a gente não olhar para a gente como a gente é, a gente não tem como fazer esse trabalho de correção, né? E por isso que a vida traz os instrumentos e as situações para que a gente possa olhar para isso, né? É dolorido, é chocante, como disse a Ká na aula passada, né? Choca, né? A gente ouvir esses feedbacks e essas verdades, mas a gente precisa disso. E tá tudo bem. Quer falar, Ká? Abrir o microfone? Ela entrou agora. Sem esse fundamental progresso individual, é inútil acreditar em qualquer tentativa de progresso coletivo. É isso, gente. A mudança começa por nós, não tem como esperar o mundo mudar ou as situações mudarem para que aí sim a gente possa fazer a nossa parte. A gente precisa fazer esse trabalho e a gente precisa olhar para a gente cada vez mais, né? Sempre vale lembrar que é um observar sem julgar, porque tudo isso não tem um critério de punição. A gente precisa olhar para tudo isso imparcialmente
observar como isso acontece dentro da gente para que a gente possa, aí sim, dar um novo rumo para isso, né? E como o Baldi falou ali, não existe outro caminho, a não ser o do amor e o do perdão, né? E para isso a gente tem que praticar e praticar bastante, principalmente com as pessoas que mais são o calo ali no nosso sapato, né? A pedrinha ali no nosso sapato, quer dizer, o calo no nosso pé, que são as pessoas mais próximas da gente. Quer ver uma maneira maravilhosa de praticar isso é dentro da nossa família, né? Praticar com quem a gente convive todos os dias, usar desse perdão e dessa paciência que vem tudo junto, né? Perdão, paciência, amor, indulgência, humildade, principalmente, para que a gente possa, quem sabe, reencarnar de maneiras diferentes. É isso, gente. O Jorge quer falar alguma coisa? Acho que quer, né? É, Eu queria saber é, se pode bater palma, né? acho que queria fazer uma... É que hoje eu me reconciliei com a minha mãe, daí eu, Ah, na que aula da bom. vingança eu briguei, aí nessa eu me reconciliei. Opa. eu Não, queria, mas Oi, pode falar. Acho que é a Tinelli, sou né? eu, Pode falar, Tinelli. então, a propósito da vingança, né? Nós chamamos de vinganças, né? Porque a gente não tem que fazer vingança. Mas a vingança não é um modo com que a outra pessoa com quem você vai vingar de pagar seus erros, né? Que madurou sua causa de descontar seus erros, senão como tem a outra pessoa de amadurecer e aprender, porque não se aprende só no amor, se aprende também pela dor, principalmente pela dor, né? Nós chamamos de vingança, mas pode ser que se seja um descontar de um erro, né, que fez na vida. Senão, como faz descontar os erros, se vimos como vingança? Assim, Tinelli, tem várias questões. Primeiro, que a gente não. O que a gente mais faz é se colocar no lugar de Deus, né? Então a gente acha que a gente pode punir alguém e deve punir alguém para que o outro aprenda, né? E isso não é verdade. Porém, como a nossa forma mental ainda é punitiva, a gente age dessa forma. Mas não é porque a gente aprende só com a dor. A gente tem a oportunidade de aprender com o amor, mas a gente não quer. Então, por isso que a gente sente dor. Só que isso não significa que a gente possa se colocar no lugar de Deus e fazer com que o outro aprenda dessa maneira, só porque a gente não consegue aprender pelo amor, né? Não, mas eu E a falo lei próprio é da utilitária. ação da vingança, né? Porque nós temos Então, esse costume de chamar de não vingar, né? Porque o não vingar não deveria ser vingado, né? Mas como faz a outra pessoa pagar pelos seus erros se não existe a a vingança? outra pessoa, ela tem a vida dela, né? A gente precisa pensar na nossa, em resolver os nossos problemas, em trazer a nossa percepção para dentro da gente. A lei, ela é utilitária e a gente erra muito, a gente erra o dia inteiro, todo dia, eu erro pelo menos. Então, a lei, ela se utiliza disso, desse meu erro, né? A lei é utilitária, então ela vai se utilizar desse meu erro para, quem sabe, neutralizar situações que aconteceram entre a gente no passado, enfim. Mas isso não precisa ser regra. Ao meu ver, né? O Jorge, a gente pode aprender através do amor, sim. É isso, Jorge. Jorge dormiu. Deixa eu ligar o microfone aqui que eu estou falando, se o microfone não vai dar certo. Mas também assim, não importa o nome que dê, não é? O que importa é entender que se você ficar numa disputa, numa competição, ou seja, é o nome que você queira dar, por vários séculos, né, com uma pessoa e ninguém evolui, o problema está criado. O problema é evoluir, o problema é sair, como o Baldi falou, da força e ir para o perdão, e para o amor. Esse é o sentido da evolução. E esse é o caminho que a gente vai. E esse processo
vingativo ou não, ou disputa, ou competição, o nome que você queira dar, ele impede essa evolução, ele impede que você chegue ao perdão por contração de consciência, porque sempre alguém vai achar que é vítima e vai achar que o outro é algoz, mas a pessoa nunca pensa o que é que ela fez para que tudo aquilo estivesse acontecendo, qual é a participação real dela. Isso é muito sério e nós devemos pensar nisso de forma muito séria, porque isso está atrapalhando o nosso processo evolutivo. A pergunta que a gente deveria fazer é quantas pessoas a gente consegue perdoar de verdade nessa vida. E como a Tati falou, e muito bem, vamos pegar a família. Você consegue perdoar teu pai ou tua mãe, o teu irmão? Você vive bem com essas pessoas? Você realmente gosta delas? Vocês dariam a vida por elas? Ou vocês vivem com briguinhas, com disputas, mesmo que elas estejam inconscientes ou estejam disfarçadas? É esse o ponto. O ponto é perdoar, o ponto é evoluir, o ponto é aprender a amar as pessoas como elas são, né? O ponto é colocar um ponto final no passado e seguir em frente. Essa que é a questão que o Baldi nos traz ali. Ele explica como a lei funciona. A lei vai compensar sempre. Você faz mal, eu faço mal para a Tati, tudo bem. Na outra encarnação, a Tati faz mal para mim, na outra eu faço mal para a Tati, depois a Tati faz para mim, e a gente fica assim, um século, 2 séculos, 3 séculos, aí eu encarno, ela vira minha obsessora, aí eu desencarno, ela encarna, eu viro obsessora dela, e quando isso, a pergunta é quando isso vai ter fim? Aí Deus, através dos trabalhadores espirituais, nos junta, fala, não, vocês vão nascer como mãe e filho. Aí continua a briga. Aí não, vocês vão nascer com marido e mulher. Aí um bate no outro, mata o outro, briga com o outro, separa. Essa que é o ponto, é quando a gente vai conseguir ter paz, quando a gente realmente vai conseguir se harmonizar com o outro, olhando o outro como se ele fosse um irmão, que ele pode errar, ele vai errar, porque ele está no mesmo caminho que a gente está. E, da mesma forma, nós vamos errar com ele, e vamos errar com outros, e erramos. Só que a gente fecha o olho para o nosso erro. E a gente é muito, mas muito, grande cobrador quando o erro é dos outros. Nós apontamos, nós atiramos pedra, nós ficamos cheios de raiva quando nos sentimos prejudicados em qualquer ação. A questão é essa, quando vamos ter harmonia e paz? Quando vamos realmente olhar para uma pessoa sem julgar e tentar compreender as dificuldades que ela está sofrendo dentro do processo encarnatório dela e que ela merece a nossa ajuda e não o nosso julgamento? Como disse a Tati ali, a questão é nos tornar inocentes. E a gente só vai se tornar inocente quando a gente perdoar, quando a gente, mais que isso, né? Tem um livro chamado O Curso dos Milagres, que ele diz que o dia que a gente conseguir olhar para todo mundo e já vê-los de forma perdoada, né? Ou o dia que a gente conseguir olhar para nós mesmos e não nos culparmos, ou não nos criticarmos, ou não nos censurarmos, ou não achar que a gente é isso ou aquilo, mas simplesmente estar harmônicos com nós mesmos, em paz com a gente mesmo, sabendo que tudo vai se transformar. A questão também é quanto trabalho e esforço, como a Tati falou muito bem, não é resultado, é o esforço. Quanto esforço nós fazemos diariamente para que isso se torne realidade? Quanto esforço nós fazemos para vermos o mundo perdoado, para não vermos defeitos nas outras pessoas, para não sermos juiz de ninguém, nem carrasco? Quanto esforço a gente faz
para perdoar aquele que fez algo para a gente. E no final, como o universo ele é feito por leis, a lei de Deus, e a lei de Deus ela é benéfica, ela é construtiva, ela é vantajosa, ninguém consegue fazer mal para a gente, porque ele é só um instrumento que chega até a gente, dizendo que algo está errado dentro da gente e a gente não quer ver. Como disse a Tati de novo muito bem, nossa percepção está virada para fora e a gente não quer olhar para dentro, a gente tem medo de ver os nossos defeitos, as nossas imperfeições. Nós temos medo realmente de assumir o mal que tem dentro da gente e foge dele, mas também não resolve, não transforma e não evolui. Mas no universo que é feito por Deus, não existe mal. E como o universo é unitário, ele é uma unidade, todos nós somos individualidades dessa unidade e temos liberdade dentro do nosso universo. Isso quer dizer que alguma coisa só vai me fazer mal se eu permitir, porque eu tenho liberdade de não aceitar o mal de ninguém. E Jesus deixou muito claro quando ele disse para a gente oferecer a outra face, porque a gente sempre pode oferecer a outra face. A gente pode sempre não se magoar, não se irritar, não se polarizar, não ser intolerante, não ser nervosinho, não ser impaciente, não brigar com os outros, não desmerecer. A gente pode fazer diferente. A gente deve fazer diferente. Porque quem sofre é cada um de nós que faz esse ato. Então é isso. A pergunta é quanto esforço cada um de nós está fazendo para sermos melhores. E aí cada um responde para si mesmo. Né? E veja quanto tempo do dia você utiliza para pelo menos pensar nessas coisas. É isso, amiga Tati. Se pudesse aplaudir, eu estaria aqui em pé agora. É tão... Ai, ai. Mas fica um presencial no futuro, nós iremos aplaudi-la. Saudades presencial. Ô, Tati, Oi. só para concluir a questão ali da Tinelli em relação à vingança, né? Uhum. Eu tenho uma colocação que eu acho que vai ficar assim um pouco mais claro para ela ou para alguém que possa ter um pouco mais de dúvida em relação a isso, né? A gente tem uma percepção de vingança por conta de uma ideia equivocada de Deus. Então, nós vivemos numa sociedade que há centenas de anos vê um Deus punitivo, né? E como nós temos uma interpretação equivocada de quase tudo, nós achamos que existe vingança, que a vida quer se vingar da gente, através de uma doença, de uma situação, de uma necessidade, e nós somos negadores, né? Então, nós só conseguimos enxergar por um ângulo. Então, nós temos várias oportunidades, mas a nossa percepção sempre foca no negativo, né? Então, como nós temos essa mente equivocada, perversa, vingadora, nós achamos que Deus nos impulsiona para a vingança e nos coloca dentro de um movimento de vingança. E é um pensamento completamente equivocado, porque Deus nos dá oportunidade sempre, a cada reencarnação e a cada instante da nossa vida. Só que nós escolhemos o quê? E aí fica a pergunta para todos. Nós escolhemos o quê? Perpetuar esse comportamento equivocado de julgamento e querer vingar o outro, ou a gente quer transformar, né? Então, não existe vingança, existem trajetórias lançadas e que, infelizmente ou felizmente, nós vamos ter que sofrer as consequências até o fim, dessa força que nós mesmos lançamos, né? Então,
precisa que a gente tenha essa consciência de que vingança, como é que um Deus de amor e bondade vai impor às suas criaturas vingança, né? Eu acho que não sei se ficou claro para Maria Tinelli, né? Mas é importante que fique claro para ela e para todos nós, né? Existe um mecanismo da vida inteligente, mas não existe vingança por parte de Deus. É isso. Mais perfeito é impossível. Obrigada, Cris. Então tá, É isso. encerrou. A nossa nova prof está chegando aí, já chegou? Chegou? Chegou. Chegou. Já cheguei. Oi, tudo bem? Obrigada, Tati, pela aula. Muito boa. Beijos. Beijão. Cris, me transforma em co-host? Sim, já vou fazer isso. Boa noite, gente. Boa noite, Tatinha. Boa noite, mana. Boa noite, Tati. Boa noite. Bom, então, enquanto a Cris, ela está me transformando aí em co-host para fazer... Eu acho que foi para a Aline Lopes, Cris. Ué? Aqui Eu acho que pulou na hora, então. Ai, meu Deus, e agora? Já sei, peraí. Deu. Agora tudo de novo. Agora foi. Agora sim. Ai, gente, como que é mesmo, Cris, que eu já não me lembro. Ela vai vir mais salvadora para colocar aqui. Eu não me lembro mais como faz. Aqui embaixo. Onde? Share screen. Ah, tá. Aí eu faço aqui, né? Aí, aqui. Daí eu não posso, porque aparece aquele negócio, né? Daí eu deixo assim? Deixa vai aparecer aqui embaixo. Pois já. E como que eu tiro a minha cara daqui? Ah, tá. Aí não vai aparecer ninguém. Mas Se quiser que apareça uma só aqui. Tá. Porque daí quem fala aparece pra mim, né? Isso. Obrigada, meu bem. Então tá, gente, boa noite. A gente vai falar agora sobre culpa. Olha só, interessante, né? Esse tema, ele apareceu, é uma aula ainda que foi dada durante o período da mocidade. Quem fez foi eu e Elisa. E a gente vai começar, então, esse tema com um poema, ou uma poesia, eu nunca sei qual que é o certo, mas com um carinho da Elisa, que ela deixou aqui na aula, e eu acho muito bonito e gostaria de compartilhar com vocês também. É libertador conseguir entender e seguir em frente, guardar o passado no bolso com carinho para não esmagar, continuar na sua estrada. Quando você consegue abraçar a vida com calma, ela te abraça de volta. Eu recusei alguém. Droga. Desculpa quem pediu para entrar, não consegui ir. Então, assim, eu acho tão bonito porque esse carinho que a Elisa traz para a gente, né, em forma de poesia, é bem isso que o Jorge estava até finalizando, o Jorge, a Cris, né, a Tati estavam finalizando a aula, né? Então, é muito importante que a gente entenda o que a gente está passando e realmente guardar o passado, né? E não querer continuar levando ele e nesse processo de vingança, de culpa, de amarras e poder ser livre de fato, né? Então, a aula é de culpa. E aí a gente começa falando sobre o que é culpa para a gente no nosso dicionário. Então, a culpa é um substantivo feminino e
responsabilidade por dano, mal, desastre causado ao outrem. Falta, delito, crime, pecado. Grande é a culpa de quem furta. Ele dá um exemplo aqui pra gente, né? Uma aplicação numa frase. Então, é quando a gente percebe que a gente fez mal para alguma outra pessoa, né? Ou quando a gente comete o que é visto como um crime, como um pecado, né? Então, a gente anda longe de quem realmente somos. Nós andamos junto às nossas máscaras, né? E a gente está em distonia com o divino, né? Com quem nos criou. Aqui a gente vai falar sobre visão de culpa. Então, a gente pegou alguns autores diferentes para falar sobre a visão da culpa, e porque nós somos seres complementares, né? Então, essas visões diferentes, elas acabam se unindo em uma questão só. Tem uma palestra muito interessante do Krishnamurti, que ele faz todo um esmiuçar sobre a questão da culpa, né? E para quem já acompanha o curso há algum tempo, já entende ou já leu Krishnamurti, né? Sabe como ele traz essa questão da gente sair do automático, né? E não ficar preso em caixinha, não seguir necessariamente alguém, mas se questionar, olhar para dentro, trazer as questões para o íntimo e realmente investigar, observar para conseguir investigar. Então, ele fala que o sentimento de que fizemos algo errado nos causa remorso, né? E por que esse sentimento existe, né? É porque somos irresponsáveis, né? Porque demandamos a nossa própria excelência. Então, o remorso, ele vem para trazer justamente um alerta do que a gente está vivendo, né? Se a gente está indo para o caminho certo ou não, assim como a dor também serve para nos dizer se o que a gente está fazendo de fato está indo de acordo com a verdade de Deus, né? Então, ele traz ali do remorso por ser quem não somos, né? Então, ele trabalha a culpa também nesse sentido de como se a gente tivesse a visão do que a gente fez, seja para a gente ou para o outro, em distonia do que realmente a gente é. Então, quando a gente vê que a gente está causando mal para o outro e, consequentemente, para a gente também, né? Ou mal para a gente e, consequentemente, para o outro, a gente não está seguindo o caminho da verdade, né? Então, isso serve como um alerta. Então, fazer o que nos traz prejuízo. Ele até dá um exemplo durante a palestra sobre essa questão, né? Por exemplo, você segue um guru, e esse guru, ele tem uma determinada atitude, e você, por vê-lo como um guru, né, vai e segue exatamente os mesmos passos que ele, sem se questionar ou sem saber se isso vai de acordo com os seus princípios, né, ou com as palavras de Deus. E, de repente, esse guru, ele muda as ações dele, né? E, de repente, aquilo tudo que você fez baseado nessa pessoa não tem mais sentido. Então, você olha para o seu passado, isso tudo é exemplo que ele está dando na palestra, né? Então, você olha para o seu passado e pensa, nossa, eu fiz tudo isso baseado nessa pessoa, né? Nesse meu guru, só que em nenhum momento eu me questionei se isso ia de acordo com o que eu achava correto ou não. Ele até deu o exemplo da questão do sexo. Então, é importante que a gente olhe as nossas decisões, né? E a culpa, ela vem como o remorso, né? Ou a culpa, ela vem com essa pitadinha de uma certa maneira de um freio, né? E aí, abre aspas, fiz algo que não é apropriado, que não é correto, que não é verdadeiro e percebo mais tarde que a ação que produziu isso é bastante lamentável, desafortunada, causando infelicidade a outros e eu me sinto culpado.
E aí, é muito interessante que nessa palestra ele fala sobre a nossa questão de fragmentação, né? Sobre a nossa dificuldade de entender os problemas. Então, ele explica que a gente é condicionado a uma vida de problemas. Então, ele até dá o exemplo de que, por exemplo, a gente vai para a escola e a gente não sabe ler e escrever. Então, a gente tem que aprender a ler e escrever, e isso se torna um problema que a gente tem que resolver. E aí, a nossa mente, ela sempre está fragmentada, resolvendo problemas. Então, quando você olha a culpa como parte de um problema, como algo isolado, como uma questão que você tem que resolver, você não consegue resolvê-la. Porque tudo o que for fragmentado, tudo o que for separado de você, você não consegue resolver. Então, ele traz essa reflexão da gente entender que a culpa, ela faz parte da gente e que tá tudo bem nisso. Ela só é uma forma da gente, um instrumento, né, uma ferramenta da gente poder mudar as nossas atitudes, ver a questão da responsabilidade e não de ficar mais aprisionado ainda. Alguém gostaria de falar alguma coisa, de complementar? De falar se concorda ou não com Krishnamurti? Então, ele fala, né, o que fazer? Acho que eu me adiantei no slide. Então, ele fala o que fazer e como lidar com a culpa, né? Então, é aí que ele começa a investigação. E aí ele traz, né, a culpa sendo um problema. Então, como se aborda o problema? Querendo se livrar dele. Então, quando você vê a questão da culpa, quando você faz alguma coisa e automaticamente o remorso e a culpa, eles tomam conta de ti, como tu lida com isso? Tu não quer se sentir culpado? Então, tu te ocupa de outros problemas para não encontrar com a culpa que tá ali batendo a tua porta? E aí ele fala, o cérebro pode estar livre para resolver problemas e não abordar com a mente que já está repleta de problemas? Então é aí que ele traz, né, toda essa questão da gente ver a problemática como algo isolado da gente. E a gente não consegue mudar uma coisa que a gente não entende que somos nós mesmos. Quando a gente projeta algo, quando a gente tem essa separação, a gente já se distanciou e nesse momento a gente não tem mais como resolver algo. Então, ver o problema sem condená-lo. Ele pede para que a gente possa verdadeiramente investigar, a gente se perguntar. E dentro dessas perguntas, não responder com sim ou não. Por exemplo, quando ele fala, você acha que... Ele pergunta isso para alguém da plateia, né? Você acha que o cérebro pode estar livre para resolver problemas e não abordar com a mente que já está repleta de problemas? Então, se a pessoa ela responde com sim ou não, ela já está aprisionada novamente. Então, ele pede para que a gente não faça isso. Da mesma forma que ele pede para que a gente não concorde necessariamente com ele, e sim se pergunte e investigue cada vez mais a fundo. E a gente vive num momento... em situações onde a gente está sempre na superfície. A gente não consegue aprofundar, porque a superfície é mais fácil. Quando a gente vê a questão da problemática e se isola dela, a gente acaba se perdendo com outras questões problemáticas. Então, ele pede para que a gente não condene. O primeiro passo de não condenar é justamente para não ficar mais uma vez na prisão, porque o nosso sistema de pensamento, de categorização, já é um aprisionamento. Então, ele fala muito sobre isso, né? Ele fala para você ser aquilo, e ele fala isso sobre tudo. Até quando você está, por exemplo, olhando uma joia, ou olhando uma flor, ou olhando uma situação, ou olhando uma pessoa, quando você já descreve, porque a nossa mente ela funciona com fragmentação e categorização. Então, quando a gente fala que uma flor é bonita ou feia, a gente já congelou aquela imagem, a gente não consegue entender mais o que é. E aí ele fala sobre a cultura de problemas, né? O cérebro condicionado pode ser descondicionado?
como você aborda? Você resiste ou você deixa fluir como um rio? Então, você resiste e se aprisiona mais? Ou você deixa que tudo flua naturalmente? E aí ele finalmente chega nessa questão de que, enquanto há separação, há conflito. Então, a questão da problemática é justamente isso, é que a gente não gere fragmentação, que a gente não separe. Da mesma forma que a gente faz isso com absolutamente tudo, inclusive com os nossos irmãos, inclusive com tudo que nos cerca. Porque quando a gente fala que... Jorge, quer falar alguma coisa? Ô, Tati, é que assim, ó, é um tema assim que, para quem está chegando a primeira vez, ele é bem difícil. Então, o que eu gostaria é que, se alguém não estivesse entendendo, que alguém se posicionasse, né? Porque realmente entender essa mecânica do Krishnamurti é muito difícil. Por exemplo, quando você falou ali, ele fala para não nomear, não dizer sim ou não dizer, olha, isso aqui é uma tristeza. Porque, dentre outras coisas, além de estar na prisão, você elimina a condição de aprendiz. Porque quando você fala já é isso, você vai trabalhar dentro da área do conhecido, você não vai sair para o novo, você não quer aprender algo, você está dizendo para o universo que você já sabe. E você interrompe esse fluxo de aprendizado, esse fluxo da vida que está chegando até você. Então, seria importante que, se vocês que estão ouvindo a Tati aí não entendesse, que vocês falem, por favor. Porque é difícil compreender essa mente do Krishnamurti, ela é bem avançada. Não, tem que escutar várias e várias vezes até compreender. Então, por favor, falem, não fiquem quietinhos, não, tá bom? Era isso, Tati. Muito obrigado. Obrigada, Jorge. E é isso mesmo, gente, porque o Krishnamurti está muito à frente, assim. A gente vendo palestras dele, aula, eu ainda não li nenhum livro, mas ouvindo ele é estarrecedor mesmo. E, na verdade, ele fala coisas sempre muito semelhantes, né, sobre essa questão da fragmentação. E o nosso cérebro, como está muito condicionado a uma forma de viver, por exemplo, não sei se alguém pensou isso, mas como que eu não vou olhar para uma flor e dizer que ela é uma flor? Ou como que eu vou olhar para uma flor e não dizer se ela é bonita ou não? Isso são exemplos, né? Então, para a gente que está condicionado ao viver fazendo isso e tendo uma mente condicionada a fazer isso, de aprender por semelhança, aprender por repetição, aprender por exemplos, essa é a forma que a nossa mente trabalha. Ele traz uma proposta completamente diferente sobre isso. Porque dentro do que a gente trabalha, como a gente trabalha, na forma de conhecimento que a gente desenvolve, tem até uma aula bem interessante sobre isso, a gente não está tendo conhecimento, a gente só está tendo repetição de algo que alguém já falou, ou, enfim, do que já é repassado há muito tempo. E não necessariamente a gente consegue ser livre dessa forma. E a nossa mente, ela tem um poder de expansão muito maior do que isso. Então, talvez para quem esteja lidando com isso a primeira vez, seja um pouco confuso. Mas eu estou tentando falar da forma mais simples, então eu realmente peço para que, se não estejam entendendo, perguntem. Então, ele traz essa visão da culpa, né? Ele traz toda esse pedido de investigação, de que a gente, mais do que a gente investigue, de que a gente não separe, e de que a gente entenda a culpa como um momento a ser trabalhado, e não um aprisionamento. Porque o que eu quero trazer para vocês hoje é justamente isso. É como a culpa nos paralisa. Tudo no universo é útil. Tudo no universo serve para alguma coisa. Então, a culpa, ela não vai ser diferente. Ela tem a sua utilidade. Só que, dentro do que ela geralmente nos serve, como a gente age com ela? A gente fica paralisado? A gente fica se condenando?
ou a gente consegue olhar para aquilo e ver como uma oportunidade, uma sinalização? Eu vou trazer outra visão que fala sobre essa questão de culpa e de responsabilidade. Quando a gente fica aprisionado na culpa e tenta de uma forma separatista fugir dela, a gente não consegue aproveitar ela da forma que ela realmente poderia nos mover. Então, a visão do Krishnamurti, e terão outras, ela traz exatamente essa proposta, que a gente não separe, é nosso, e que dentro disso, se a gente apaziguar, se a gente conseguir olhar para ela de fato, sem separação, não vai ter conflito. E sim a gente vai conseguir, de fato, utilizar ela da melhor forma. Por isso que a última frase que ele fala ali é: enquanto há separação, há conflito. Enquanto eu estou numa posição de vítima, fugindo de um problema, fugindo de uma questão que me dói, e não olhando para ela e acolhendo ela, eu vou ter conflito. Então, essa é a visão dele, basicamente, tá? Alguém tem alguma pergunta? Então tá, vamos trazer a visão do Osho agora. Esse trecho a gente tirou de um texto do Osho que fala sobre a culpa, e ele traz uma pergunta: o medo e a culpa são a mesma coisa? E ele explica que não são a mesma coisa. Que o medo aceito se transforma em liberdade. Percebem que ele também traz a questão da separação? Ou seja, quando você aceita alguma coisa, não está separando, não está gerando conflito. Então, não sei uma palavra para falar sobre isso, mas é bonito, assim, de pensar sobre essa questão. Quem já pensou que o medo pudesse ser bonito, né? Então, o medo aceito, ele se transforma em liberdade, e o medo negado, rejeitado, condenado, separado, transforma-se em culpa. E que qualquer coisa reprimida pode criar culpa. Então, qualquer coisa que não permitida dá espaço para culpa. Tudo que vai contra a natureza cria culpa. E então, você se sente culpado por ter mentido para os outros e para si mesmo. Eu acho muito interessante porque são pessoas diferentes que, no meu entendimento, trazem uma narrativa semelhante nesse sentido, de que quando você não está na sua vertente verdadeira, quando você não está sendo você, quando você não está... Você que eu digo, gente, é o Deus imanente, tá? Que está dentro de você, que é o que você realmente é, o seu coração. Quando você não segue com a sua verdade, isso vai te machucar. Isso vai te trazer uma sinalização. Então, por isso que ele fala sobre tudo que vai contra a natureza cria culpa. Porque você está mentindo, as máscaras são isso, né? A gente não está sendo a gente mesmo. Então, dentro das nossas milhões de máscaras e milhões de possibilidades de prisão, a gente não está indo com a nossa verdade. Então, é muito comum que a culpa ela exista junto conosco. Então, ele fala sobre... Oi? Eu tenho uma pergunta para você. E realmente eu não sei. Por exemplo, você está falando aí que ele disse que o medo leva à culpa, né? E que se a gente aceitar todas as situações e se harmonizar com elas, essa culpa e esse medo, eles se dissolvem por si só. A harmonia e a paz, ela dissolve isso. Mas como é que a gente faz, por exemplo? Todos nós criamos imagens de nós mesmos, né? De que somos muito bons. E não nos permitimos o erro. Então, a pergunta é essa: esse erro também entra nessa categoria? Eu acredito que se a gente usa como utilidade, sim. Se a gente não condena necessariamente esse erro, porque, na verdade, quando a gente condena o erro, a gente está se colocando numa posição de superior e de pessoas não falíveis, sendo que a gente é totalmente o contrário disso. Nós somos completamente falíveis, por isso que a gente está no mundo em que a gente está. Então, quando eu vejo o erro como algo que me assola, porque eu não posso errar, porque eu sou perfeito,
no sentido egóico e não no sentido real de quem eu sou, eu vejo que sim, que há a gente se aprisiona em determinados fatores, porque a gente vê muito... Tá me ouvindo? Deu uma caída, mas agora estou ouvindo. Tá, o que vocês ouviram? O que você ouviu? Deu uma travada, mas agora estamos ouvindo. Jorge, o que você ouviu de eu falar? Porque eu não sei daí Não, quando que você foi falou que... até a parte egóica, mas ninguém perdeu o raciocínio. Pode continuar, estava muito bom, inclusive. Mas o erro que eu estava me referindo é exatamente esse, que esse erro que me separa a imagem já é uma separação, né? Uma separação da Sim. verdade. E o erro, ele acaba me separando mais ainda da verdade, porque eu tento defender a imagem e não viver aquilo que eu realmente sou. E aí vem essa culpa, mas essa culpa é exatamente do negativo que a gente faz. Essa é a pergunta mesmo que você está respondendo aí. E muito bem. E eu estou fazendo essa pergunta que é para todo mundo, e todo mundo pode entrar no bate-papo, se vocês também constroem imagens de você mesmo que não são reais, né? E que se vocês se permitem errar e olha para esse erro, querendo aprender com ele, ou você olha para esse erro se culpando? Essa é a questão. Então, eu só abri a porta aí para que todo mundo participe. Cadê a Tati Rocha, a Claudine, a Cris, aí, ó, a Aline, a Karine? Vamos todo mundo participar. Eu tô aqui. E aí, amiga, E como eu é que você lida com faço... a culpa? Então, eu através da ajuda do Jorge, lógico, né? Eu percebi que a minha mente é extremamente punitiva. E eu lido com todas as questões, todas, tá? Com a culpa embutida assim de fundo, sabe? Então é sempre uma autopunição que ela já tá tão enraizada dentro de mim que aquilo ali é normal para mim. Eu vou agindo assim dessa forma sempre, sabe? Através da culpa. E como eu pendo para esse lado do hipo, né? Claro que é um lado da dualidade, assim, isso é algo que para mim é comum e que eu não percebia, não enxergava. Então, isso que tu está falando é muito importante, porque assim como o medo, a culpa ela tá ali enraizadinha por trás de cada ato que a gente tem, né? E a culpa ela leva a gente a lugares péssimos. A lugares terríveis e a gente se coloca e depois a gente não sabe como que a gente coloca nas situações, né? Que a gente se colocou lá, meu Deus, como é que eu fui chegar nesse lugar? Mas é porque a gente não percebe que não existe essa imagem, sabe? Que a gente criou, enfim, seja de coitadinho ou seja do que for, sabe? Então, é um assunto muito incrível, assim, eu acho, essa questão da culpa, e é até meio que um mundo novo, assim, para mim, porque eu realmente não tinha percebido, não tinha. E é muito libertador ao mesmo tempo, né, porque tu passa a perceber que só quem te pune é tu mesmo. Só tu! E mais ninguém. Se os outros estão te punindo, entre aspas, é um reflexo do que tu é, né? Mas tu, primeiramente, tá ali cheio de culpa e te punindo. É isso que eu tenho para dizer. Obrigada, amiga. Eu acho Eu quero. interessante, por favor. Eu queria só aproveitar o embalo da Tati dessa fala, porque, nossa, é exatamente isso, assim, eu também. Começando a notar essa culpa por trás, que é tão, assim, tão junta, né, com a gente ali, que quase é uma coisa só, então, para tirar as camadas, para conseguir ver, é um processo que demora um pouquinho, mas aí quando começa a enxergar, você vê assim o quanto você cria todo um cenário na tua cabeça
sei lá, na culpa, achando que o outro tá fazendo aquilo com você, e no fim, assim, esquece que é você mesmo que criou tudo aquilo e tá acreditando naquilo e tá fazendo contigo mesmo. Não são os outros. Você que escolheu criar essa situação ilusória e acreditar nisso, né? E se culpar por isso. Porque às vezes o outro nem tá, ou se tá, é como a Tati falou, ele só tá refletindo isso que tem dentro de ti, né? E isso que é o mais maravilhoso e libertador também, porque aí você vê, não, eu posso fazer algo sobre isso, né? Quando acontecer essa situação, eu posso observar como ela acontece, posso tentar ver o que tá lá gerando essas culpas, né? O que essa culpa tá querendo esconder, na verdade, né? Porque ela é mais uma máscara para algo mais profundo, né? E aí, nossa, é um sentimento engraçado, porque é uma liberdade que você sente, mas também é aquela angústia, né? De, nossa, quanto tempo que eu venho perpetuando isso e o quanto gigantesco ficou aqui em determinadas áreas, eu nem consigo ver ainda ela, né? De tanto que ela tá exacerbada, assim. Mas é tudo a caminhada nossa, né? E nossa, tua aula é muito maravilhosa, a gente já assistiu e toda vez que ouve de novo e traz essas falas, tanto do Osho quanto do Krishnamurti, nossa, assim, parece que a noção, assim, é muito bom. Oi? A propósito Alô, pronto, estão me ouvindo? Sim, duas pessoas falaram, eu só ouvi Etinelli, eu não sei mais quem é a outra, mas... Quem é a outra? Tinha sido eu, mas pode falar, depois eu comento, tá bom? Então, a proposta ao meu ponto de vista da culpa, a culpa não, ela não é um sentimento negativo de nós, né? Porque é nesse sentimento de culpa, né? A gente tem essa possibilidade de balançar aquilo que a gente fez e que viu, que analisou. Porque quando a gente faz uma ação, a gente pensa que é positiva, mas a gente não conhece a natureza intrínseca dessa ação. Para a gente ter o 100% de certeza que é certo ou errado. Só botando na balança da culpa para você ver se você fez certo ou errado. Então, não é um sentimento que é negativo, que te vai impedir de alguma coisa, porque ele é um sentimento que te vai fazer analisar os teus comportamentos através dessa balança da culpa. Então, é dali que você analisa e depois, né, te sente naquele sentimento dizendo, oh, meu Deus, errei. Então, se sente mal, né? Você tem que pedir um auto-perdão para você mesmo através da culpa, né? Desse ressentimento. E isso não é... O sentimento da culpa não é errado, mesmo porque na cultura hinduísta, budista, quando você faz uma coisa errada, você tem que sentir esse senso de culpa, mas você tem que sentir do coração, né? Sentir essa dor no coração que você errou. E só através disso você consegue entender e não praticar mais esses erros que vai te fazer sentir em culpa, né, de errar. Então, esse sentimento de culpa não é somente negativo, ele é também muito positivo, porque é esse motor que te porta a analisar em continuação aquilo que você faz, que você pensa e como você reage. Ele não é totalmente negativo, errado, ele tem a sua boa parte de positividade que vai te botar a fazer, analisar, pensar e crescer e amadurecer através disso, né? Porque a culpa é uma boa balança que nós temos que analisar e usar bastante ela. É isso. Obrigada, Tinelli. Pode falar, Aline. Oi? Então, na verdade, o que eu ia comentar era aquela frase que tem ali, né? Que o medo e a culpa não são a mesma coisa. O medo aceito se transforma em liberdade. E o medo negado, rejeitado e condenado transforma-se em culpa. Eu acho que faz muito sentido, porque o Jorge sabe, muitos dos atendimentos fraternos que a gente fez, o quanto a culpa estava muito, e está ainda, né, presente em mim,
E assim, ó, é justamente esse medo de você agir e pensar que o outro vai estar te condenando, e a tua mente, sabe, essa confiança que a gente não tem, né, essa insegurança de desapontar, e enfim, faz com que tu te culpe de uma forma que às vezes tu não age. E esse medo que era para ser liberdade acaba sendo condenatório, né? Então, é bem frustrante realmente. Eu acho que é um trabalho bem árduo e é uma aula super interessante para que a gente possa estar indo ao encontro disso, né? Porque é difícil. A tua mente, realmente, ela, quando tu vê, pelo instinto, tu já estás ali em culpa e, enfim. Mas é realmente, o medo, ele é aceito, ele se transforma em liberdade. E é isso que a gente precisa buscar, né? Essa liberdade, essa compensação, esse equilíbrio mesmo. Ô, Tati, posso falar um pouquinho? Só um pouquinho. Oi, Não, Cris, desculpa, eu relação... balancei a cabeça, mas pode sim. Não, é que o Leonardo falou aqui, eu só fechei um pouquinho. Não, em relação ali ao comentário da Tinelli, né, sobre a culpa ser positiva, tem um fundo de verdade, sim, pelo que eu já li, né, já ouvi, porque a culpa, ela precisa existir para que haja o arrependimento, né? Mas é preciso haver um equilíbrio, porque a partir do momento que tu ultrapassa determinado limite, vira arrogância, né? Porque assim, ó, então eu não posso errar, então eu tô na arrogância, porque se eu não posso errar, eu me acho o quê? Melhor que os outros, né? Me acho melhor do que qualquer um. Então, a culpa, ela tem essa conotação de, sim, de ser positiva quando ela causa o arrependimento e, através do arrependimento, vem a transformação, né? Mas, passando daí, há um desequilíbrio quando realmente eu me acho melhor e que eu não posso errar e eu me sinto culpada. Só isso. Obrigada, amor. Oi, Oi? tudo bem? Sabe o que eu queria falar? Já de começo, já quero dizer que eu sou culpada, tá? Eu carrego a culpa, eu sou culpada, mas uma coisa que eu tenho aprendido, mas a prática não é tão fácil, é a questão que está ligada à culpa com a aceitação, né? Diretamente, assim. Então, às vezes, eu fico pensando, né? Já me traz aquele sentimento de culpa, mas eu tento meio que dar uma racionalizada para terminar. Ao mesmo tempo que eu termino de sentir, eu tento dar uma racionalizada em cima, sabe? Para não fazer no mecânico, no automático que eu sempre venho fazendo e aquilo me consome, eu fico remoendo e me faz mal e às vezes eu nem tenho culpa, mas é tão automático que e trabalhar junto com a aceitação me ajuda assim a analisar de uma maneira diferente, né? Porque eu me permito, né? Eu fiz, logo eu tenho que assumir, né? E às vezes eu até carrego uma culpa de nem ter um processo mesmo de culpa em si, mas é uma coisa tão parece que tão automática que às vezes até na maneira de me expressar, na maneira da minha fala, enfim, eu já meio que carrego isso, assim. Eu não identificava tanto, mas meu marido começou a me ajudar a ver, falar assim, nossa, olha isso, olha de novo, olha de novo. E eu comecei a me reparar mais, assim. E acho que é isso. Mais alguém gostaria de contribuir? Não? Tá. Cada pessoa manifestou, né, como lida com a culpa. Todos trabalham com a culpa, isso não é alheio a ninguém, tá? Todo mundo trabalha com a culpa. Alguns trabalham de forma mais exacerbada, outros trabalham negando que não sentem ela,
porque não conseguem enxergá-la, mas a questão é que, de fato, todos nos sentimos culpados, né? E, como eu falei antes, a culpa, sim, ela é utilitária. Todo sentimento que a gente tem, né? Inclusive o nosso ego, ele é utilitário, desde que a gente consiga olhar para ele também, né? E fazer isso de uma forma positiva. Então, todo o universo, ele é inteligente. Não há nada que a gente não possa aproveitar. E é justamente sobre a questão da culpa, quando a gente trabalha com ela sobre uma forma condenatória, né? Então, se a gente fica paralisado, paralisado que eu digo, que eu quero dizer é porque muitas vezes eu me senti paralisada. Então, eu estou falando sobre a minha vivência, né? Cada um vai sentir ela de uma forma. Então, muitas vezes, eu passei por uma situação, assim, que ela é recente, acho que foi esse ano, inclusive, e eu passei por uma situação onde eu tomei uma decisão e essa decisão, ela ia de acordo com o que eu achava correto, tá? Era uma decisão profissional e ela ia de acordo com o que eu achava correto. Mas a questão é que mesmo eu tomando essa decisão, eu me senti culpada. E eu comecei a me perguntar, independente da decisão que eu tomasse naquele momento, eu me sentiria culpada, porque a culpa já está presente ali, entende? Então, muitas vezes, a culpa, ela está ali, é óbvio, em momentos que a gente erra, em momentos de sinalização, só que ela está tão incutida na gente, ela está tão enraizada, e de uma forma que a gente não consegue nem enxergá-la, a gente é tão acelerado no geral que a gente não enxerga, né? Na maioria das vezes, que eu passei por uma situação em que, independente do que eu fizesse, eu já me sentia culpada naquele momento. Independente se eu fizesse para agradar ou se eu fizesse algo que eu achava correto, eu já estava me culpando. Então, isso eu parei, porque a gente se perde em situações onde a gente fica tentando justificar o que é certo, para que a gente não se sinta culpado. Então, eu conseguia ver muito nítido naquele momento em que minha cabeça procurava 1000 desculpas, 1000 motivos plausíveis para que eu conseguisse me firmar e dizer, não, eu agi corretamente, eu não estou errada, para não me sentir culpada. E mesmo assim me sentia culpada. Então percebam que muitas vezes, quantas vezes a gente bota justificativa ou a gente fica tentando argumentar? Por que a gente argumenta, né? Alguém levantou a mão. Só um pouquinho, é Maria. Acho que é mozão. Então, a gente fica argumentando, a gente fica tentando criar 1000 cenários, como a Claudine falou, de situações e justificativas para que a gente nem enxergue ela. Então, quando a gente apazigua e olha que ela está ali, a gente não separa e a gente não precisa mais fugir dela, entende? Então, é importante que a gente comece a. E a culpa, ela é só uma das formas, né, de tudo que a gente sente, assim. E querendo ou não, sei lá, né, a gente caiu, a gente falhou, e a culpa, ela já vem também como traço de decisão do que a gente teve há muito tempo atrás. Pode falar, amor. Vai ter o pingo de fundo chorando. O que eu ia falar, estava falando agora e me deu uma reflexão de o que a culpa é, né? O traço da culpa originário de onde, né? Tipo, ela vem justamente da nossa revolta, que tu comentou agora na tua fala. E se ela vem do traço da revolta, ela vem de um traço de negação. Então, tudo a partir dela se baseia na negação. Então, se ela é o oposto do orgulho, né, do condenatório, do que quer estar certo sempre, como a gente está conversando agora, ela também é o outro lado do que nega, porque aquele que quer estar certo sempre, ele nega qualquer outra alternativa a não ser aquela que ele sustenta. E a culpa também é essa monoideia.
de que sustenta qualquer outra coisa e não aquilo que sente, sabe? Não sei se eu estou sendo clara. O que eu queria dizer com isso é trazer reflexão para todo mundo, assim como me bateu aqui de uma maneira que, de qualquer forma, a gente vai estar negando Deus quando a gente permanece nesse sentimento. Porque a gente já negou ele desde o início. Então, permanecer nisso e nessa oscilação é continuar negando ele de todas as forças, porque ele é aceitação e essa forma é negação. É isso. Obrigada, amor. E faz todo sentido, né? Todo esse traço do que vem do ego é a negação primária, é a nossa queda, né? Então, por isso que eu digo assim, tudo é útil, mas a gente tem que tomar bastante cuidado. Até a Tati falou nas aulas dela sobre isso, né? Sobre essa questão de armadilhas do ego, né? Então, é importante que a gente olhe, cada pessoa lida de uma forma, e de um ponto também do pêndulo, né? Seja exacerbando ou seja negando a própria culpa, mas essa segregação e isso da gente ficar nesse emaranhado de pensamentos e confusão mental, seja tentando justificar, que a gente fica falando, nossa, mas eu fiz isso por causa disso, é claro que eu tô certa, aquela pessoa mereceu, e nananana, sei lá, pensem no que vocês quiserem aí que vocês consigam lembrar sobre a questão da culpa, né? Mas quando a gente tá perdido, a gente não tá manso. Então a gente nem consegue enxergar ela de fato, né? Qual é o traço do que ela qual é a mensagem do que ela realmente quer passar pra gente? E por que que é tão importante que a gente olhe para ela? Para que a gente não se paralise, porque na verdade o ego, ele faz a gente de marionete e a gente se questiona e se importa com coisas que não vão levar a uma resposta. Muito pelo contrário, em cada momento diferente vai levar a gente para mais um aprisionamento, né? Então, eu acho que é esse o sentido, assim, das visões em relação à culpa, porque a gente é complementar e dentro dessa complementariedade, cada um vai sentir de uma forma e cada um vai contribuir para o outro. A gente, é que nem a Clô falou, essa aula aqui a gente já viu, acho que essa é a terceira vez que eu estou dando essa aula, e cada vez eu tenho um encaixe diferente dessa aula. Porque tá tudo bem, porque em cada momento ela vai realmente trabalhar de uma forma diferente. E é isso que a gente precisa estar atento, né? De estar aberto para a investigação. Ultimamente, quando eu sinto esse sentimento chegando, né? É onde eu vou ficar paralisada no sentido de me perder em mil pensamentos aleatórios que ela me traz na aceleração, eu tento observar e eu tento ser misericordiosa comigo mesma, sabe? No sentido de que bom que eu errei, que eu estou podendo enxergar esse erro. Não para me condenar, mas que eu possa ter uma decisão futura diferente desse. E para ver como eu vou me sentir com isso. Porque eu posso ter uma decisão diferente e eu posso errar de novo. E tá tudo bem. Desde que eu possa olhar para aquilo ali e ser verdadeira comigo. Entende? Então, é muito mais do que fatos do que acontecem, porque aqui, onde a gente está, no mundo que a gente está, a expiação ela é importante desde que seja de forma consciente, porque se a gente ficar só, que nem a gente fala, de viver no automático, acordar, ir para o trabalho, fazer isso, fazer aquilo, só no automático, sem se questionar, a gente nunca vai sair do mesmo lugar. A gente só vai ficar cada vez mais emaranhado, na verdade, né? Então, ele fala que o seu objetivo, ou no caso, o objetivo de Jesus, era dizer para as pessoas aceitarem a si mesmas e não se sentirem culpadas, não se sentirem condenadas. Não diga a si mesmo que você é feio, errado, um pecador. Não condene. Seja lá o que você for, você é. Aceite o fato e a simples aceitação torna-se uma transformação. Então, o Osho, ele traz uma linha que, para mim, casa muito com o Krishnamurti, que é exatamente sobre a não segregação.
Porque tudo que a gente segrega, tudo que a gente afasta, e isso acontece muito com os nossos espelhos, faz com que a gente não tenha o poder, a oportunidade de olhar e corrigir na gente, entende? Então, o fato de aceitar já é uma transformação. Por isso que a culpa, quando ela não é fragmentada e ela não está longe da gente, quando ela está simplesmente dentro e ela é aceita, agradecida de fato, ela pode ter a possibilidade de transformação. Alguém? E aí tem a visão de Milton Menezes. Milton Menezes, ele é um psicólogo e escritor também, se eu não me engano, ele trabalha nessa parte espírita. Ele fala que a culpa não é uma emoção básica, que a emoção básica seria a reação instintiva e natural. Ele diz que a culpa é um sentimento. E ela trabalha como uma oportunidade de crescimento e ampliação da consciência. Justamente nesse momento onde a gente consegue olhar para ela e entender que aquilo é uma sinalização de algo que a gente está indo contra a nossa verdade. Então, o sentido do sofrimento, ele é pedagógico e não punitivo. E a Tati falou isso ainda hoje, Tati Rocha. Ela falou exatamente que a nossa mente, ela é punitiva, ela trabalha nisso. E a gente, às vezes, está num momento de dor e a culpa, ela nos traz dor. E a gente se pergunta, né? Ou a gente fica tipo, nossa, por que eu fiz isso? E fica lá no martírio, se condenando. Ou fica se perguntando, nossa, por que eu estou passando por isso? E não consegue entender que o sofrimento que está ali é só para sinalizar. O sofrimento, ele vem só para ensinar. Então, ele não é um castigo do mal que foi praticado. É uma oportunidade de mudança e aprendizado. Eu vou falar para vocês que o que eu tenho tentado fazer ultimamente é justamente isso, assim. Eu me sinto muito culpada. E acho que todos nós nos sentimos muito culpados. E diante dessa situação, onde para mim foi um marco e me trouxe isso muito à tona, sobre independente do que eu fizesse, eu estaria me sentindo culpada, fez com que eu realmente freasse, parasse e olhasse. E foi muito legal, porque numa conversa muito intensa, assim, com a Maria, eu me perguntava, eu falava para ela, eu não consigo ver o que eu preciso aprender com essa situação. Eu sei que toda situação a gente tem um aprendizado, mas eu não consigo ver o que eu preciso aprender. E eu quero aprender. E aí ela falou para mim, não tem que aprender, tu já está fazendo tudo dentro do teu possível e Deus aceita isso, porque Deus te aceita do jeito que tu é. E então meu coração acalmou, porque a gente tem a pressa, né, de mudar e de se tornar perfeito. E por quê? Porque a gente é arrogante e não quer errar? Porque a gente se acha infalível? Essa minha pressa era realmente uma vontade de aprender ou era um traço da minha arrogância, querendo dizer que eu não podia errar de jeito nenhum? Era eu fugindo da culpa? Então, a culpa faz com que a gente se mortifique, se puna, se feche e às vezes nos impede de entender a necessidade de uma continuidade. E aí é sobre isso que eu vejo, assim, a principal questão da culpa que a gente trabalha hoje em dia, e eu falando isso por mim, pelo que eu sinto e pelo que eu vivo, é justamente um modo punitivo que a gente fica ali no martírio e não sai nada desse martírio, porque a gente não consegue entender o que a gente precisa aprender. Se a gente não consegue ser misericordioso conosco, como que a gente vai ser misericordioso com o próximo? É importante que a gente tenha a oportunidade de exercitar o que o Evangelho nos ensina. E conosco mesmos. Porque se a gente faz com a gente, automaticamente a gente vai fazer com o nosso irmão. E a gente precisa ver a continuidade da culpa mesmo, né?
continuidade que ela traz a oportunidade de que aconteça. Eu acho que é isso, gente. Passou, só falta 3 minutos. Deixa eu abrir aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Passou sobre tão a- rápido, como tem Tati. sentido? Pois é, né? Eu não sei como é que eu volto para a página principal, Jesus. Tu tem que colocar stop Shirley, Ah, tá. tá? Tá bom. Isso, Agora muito foi. bem. Então é isso, gente.